Olá, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe o seu estudo, Deus abençoe a sua semana. E começamos a semana com a festa, a memória bonita de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. Uma história impressionante que aconteceu no século XIX, a partir de 1879, onde hoje é Uganda, não é onde hoje é Uganda. Chegaram ali missionários, missionários que tiveram que esclarecer, que deixar muito claro que não estavam traficando escravos, pessoas escravizadas, que não estavam colonizando, mas que chegavam para amar, para servir. Isso atraiu muita gente, a postura, o jeito, né, desses missionários. Mas eles foram martirizados, não é? Especialmente a começar pelo chefe, não é? Esse grupo, não é, foi dizimado pelo rei Muanga, que decidiu acabar com a presença cristã em Uganda. Um pajem de 17 anos, chamado Dionísio, foi apanhado pelo rei ensinando religião. De próprio punho, Moanga atravessou seu peito com a lança, deixou-o agonizando por toda a noite e só permitiu sua captação na manhã seguinte. Usou o exemplo para avisar que mandaria matar todos os que rezavam, isto é, os cristãos. Compreendendo a gravidade da situação, o chefe dos pajens, Carlos Luanga, reuniu todos eles e fez com que rezassem juntos. Batizou os que ainda não haviam recebido o batismo e prepararam-se para um final trágico. Nenhum desses jovens cuja idade não passava de 20 anos, alguns com até 13 anos de idade, arredou pé de suas convicções e foram todos encarcerados na prisão de Namogongo, a 70 quilômetros da capital, Kampala. No dia seguinte, os 22 foram condenados à morte e cruelmente executados. Era o dia 3 de junho de 1886. E para tentar não fazer tantos mártires que poderiam atrair mais conversões, o rei mandou que Carlos Luanga morresse primeiro, queimado vivo, dando a chance de que os demais evitassem a morte renegando sua fé. De nada adiantou, e os demais cristãos também foram mortos, sob torturas brutais, com alguns sendo queimados vivos. Os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920. Carlos Luanga foi declarado padroeiro da juventude africana em 1934. 30 anos depois, portanto, em 1964, o Papa Paulo VI canonizou esse grupo de mártires. O mesmo pontífice, em 1969, consagrou o altar do grandioso santuário construído no local onde fora a prisão de Namugongo, na qual os 21 pajens, dirigidos por Carlos Luanga, rezavam, aguardando a hora de testemunhar a fé em Cristo. História forte, né, meu irmão? Eu trago para você. Vamos sempre apresentar essa história do santo do dia. É muito importante a gente conhecer esses testemunhos fortes, né, que existem na nossa igreja, testemunhos de fé, esse da África, que São Carlos Luanga reze por nós, esses mártires intercedam por nós, para que nas maiores adversidades, nas situações mais difíceis, nós sejamos fiéis a Jesus Cristo, como eles foram. Imploremos, meu irmão, minha irmã, a presença, a ação do Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, nos ilumine, nos abençoe, esclareça para nós a palavra que hoje vamos acolher, para que ela acolhida possa ser compreendida, compreendida possa ser rezada e rezada possa ser vivida e nós possamos nos tornar palavra encarnada, nós possamos nos tornar testemunhas de Jesus Cristo. Só quem pode fazer isso, eu te garanto e eu confesso, é o Espírito Santo de Deus. Só quem pode exercer
essa ação em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de nos dar as capacidades necessárias para compreender, rezar, viver, mesmo com a nossa fragilidade, a palavra proclamada, rezada, só pela graça do Espírito Santo ela pode ser vivida. Peçamos então que venha sobre nós nesse momento, criando conexões de amor, armando sobre nós uma tenda amorosa que caiba a todo mundo. E vamos nos conectar e vamos abrir a nossa tenda hoje muito especialmente para os jovens da África. São Carlos Luanga nos lembra, ele é o padroeiro da juventude cristã africana. Então vamos pedir, trazer hoje para essa tenda de amor armada pelo Espírito Santo os jovens da África. Tantas dores, tantos sofrimentos, mas acima de tudo, tanta esperança. Tanta gente boa lutando pelo bem, pelo bom, pelo belo. Que a nossa tenda seja muito acolhedora nesse momento para todos os jovens africanos, nas suas conquistas e nas suas dores, nas suas desventuras e nas suas esperanças. Tenda larga, ampla, armada pelo Espírito Santo de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 12, os versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado, tornou-se pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que haviam contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, meu irmão, minha irmã, escutar esse evangelho quando a gente também celebra a festa de um santo mártir, praticamente dos nossos tempos, porque a gente vê que essa realidade que a parábola conta continua muito atual. O martírio é uma realidade na vida do cristão. De fato, os enviados pelo dono da vinha para cuidarem do que é dele, recebem o mesmo destino do filho em tantas e tantas situações. E talvez até nós, eu, você, já tenhamos vivido uma situação de martírio, não cruenta, derramando o próprio sangue, mas incruenta, sem o derramamento de sangue. Mas talvez com o derramamento de alguma lágrima, talvez com alguma vergonha passada, talvez por alguma palavra não desejada de ouvir, alguma discriminação,
simplesmente por exercer a fé. Quantas e tantas vezes isso acontece na família, na escola, no trabalho. Pessoas conhecidas e até amigas discriminam, dizem palavras jocosas, são duros muitas e tantas vezes. Mas, meu irmão, minha irmã, diante da adversidade, nós precisamos nos manter firmes, sem perder, sem renunciar o nosso batismo. Renunciar o batismo não é só deixar de fazer esta ou aquela oração, de cumprir este ou aquele preceito, mas também consiste em nos escondermos com medo das consequências de demonstrar a nossa fé. Quando a gente, digamos assim, despudoradamente, com coragem, com vigor, com simplicidade, com humildade, sem ostentação e nem imposição, mas quando a gente simplesmente é o que é, ser cristão incomoda, gera perseguição. Quando a gente abraça a causa do Evangelho, quando a gente abraça as causas de Jesus Cristo, alguma perseguição surge. Mas sendo firmes, receberemos a coroa da vitória, como os mártires, São Carlos Luanga e companheiros. Tão jovens, isso é de emocionar, não é? Tão jovens. Peçamos a Deus, então, hoje, a graça da fidelidade a Jesus Cristo, mesmo quando a maré for contrária, mesmo quando for difícil, mesmo quando for exigente, mesmo quando ninguém entender, que a gente se mantenha fiel a Jesus Cristo, sua pessoa, sua palavra, seu projeto. Que assim seja e que Deus abençoe o teu dia e a tua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.